Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, hoy, arriba la luna, hoy, hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, hoy, arriba la luna, hoy, hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Arriba la luna, hoy, arriba la luna, hoy. Já imaginou uma tempestade? Ideias vazias voando, gestos sendo preenchidos pelo vento. Na hora que tudo aconteceu, eu nunca ia imaginar que fosse uma coisa tão pesada, tão difícil. Eu fiquei pensando que era uma brincadeira. Até fiquei pulando na sala, tentando entender, tentando esquecer, tentando. Pulava, ficava me esfregando. Corria do quarto para a sala. Antes dele ir embora, eu pensei que ele ia fazer o que sempre fez comigo, que era chegar perto, me tocar, me beijar, mas não. Ele só me olhou, segurou a mala, mas era como se nem tivesse me olhado. Era como se tivesse me atravessado com o olhar e não me visse. Eu lembro que eu não entendia, porque ninguém queria falar comigo. Ninguém. Eu ainda tentei falar com os que ficaram. Depois, a casa ficou em silêncio. Já imaginou uma tempestade? Ideias vazias voando, gestos sendo preenchidos pelo vento. Na hora que tudo aconteceu, eu nunca ia imaginar que fosse uma coisa tão pesada, tão difícil. Eu fiquei pensando que era uma brincadeira. Até fiquei pulando na sala, tentando entender, tentando esquecer, tentando.
Pulava, ficava me esfregando, corria do quarto para a sala. Antes dele ir embora, eu pensei que ele ia fazer o que sempre fez comigo, que era chegar perto, me tocar, me beijar, mas não. Ele só me olhou, segurou a mala, mas era como se nem tivesse me olhado. Era como se tivesse me atravessado com o olhar e não me visse. Eu lembro que eu não entendia porque ninguém queria falar comigo. Ninguém. Eu ainda tentei falar com os que ficaram. Depois, a casa ficou em silêncio. Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Já pensou se todas as viagens que os amantes prometessem um ao outro fossem realizadas? Já pensou se houvesse um país composto de todas as promessas de viagem de amor que não foram feitas? Aqui haveria um quadro. Eu riscaria nele este país de desiguais. Num lado dele haveria sol. Seria povoado por aqueles que romperam a promessa. Por aqueles que não foram mais a Buenos Aires. Por aqueles que não foram mais a Paris. Por aqueles que não foram mais. Por aqueles que não foram mais. Por aqueles que não foram mais para aquela pousadinha que ninguém conhece no litoral sul, onde o garçom é nosso amigo, sabe nosso nome e dá para ficar em sossego esperando o sol ir embora. Prometer outros destinos como aquele, com sol, silêncio. Por aqueles que não foram. 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 No outro canto do quadro, eu vejo pendurado uma pergunta. Você acha que conseguiria suportar a banalidade e a perda de tempo que é a vida real? Sem edição e sem cortes? Eu tinha saído do cinema, um daqueles filmes de super-herói, e fiquei ouvindo dois rapazes comentando. O mais velho perguntou: "E aí, o que você achou do filme?" Aí o outro respondeu: "Gostei não, esse filme é muito mentiroso." Você acha mesmo que ainda que um filme seja baseado em fatos reais, na hora em que está sendo projetado, aquilo ali é a verdade? Você acha mesmo que aqueles atores na vida real falariam e se movimentariam daquele jeito? Mas o que é um fato real? Uma história real? Histórias nossas? Uma perda real? No outro lado desse meu quadro, para completar esse mapa-mundi do que falta, seria a noite, o escuro, e seria dentro dele que andariam os que ficaram, os que doeram, os que aos cacos continuam, os que pensam: Deus, onde foi que eu errei? Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Sabia, se uma coisa que eu sei que não vai chover. Capaz de eu pegar um temporal. Mas como estou saindo agora, as forças vão me pegar quando estiver no hotel. Que foi? Fala! Droga! Cara, depois que eu escuto vocês, estou aqui querendo ouvir. Perguntei, você não sei que é nada. Você vai ficar com raiva que eu sei. Ah, o que é engraçado sou eu. E o que é engraçado?
eu. E o que é engraçado? Você que é engraçado? Quando você estava rindo, eu perguntei o que era, você disse que não era nada. É você que eu diga que eu acho engraçado. É sempre assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não disse! Isso o que você disse foi nada. Mas engraçado O que sou é eu. engraçado? Eu que dizer que é engraçado, você estava rindo e perguntou o que era, disse que não era nada. Agora eu que dizer agora o que é engraçado. É sempre assim, faço o que eu digo, mas faço o que eu Não faço. disse! Disse que você disse foi Sabe o nada. que é engraçado? Sou eu. O que é É engraçado? quando é engraçado, você estava rindo, eu perguntei o que era, você disse que não era nada. É você que eu diga que eu acho engraçado. É sempre assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não disse! Isso o que você disse foi nada. Só que é engraçado. O que é engraçado? Eu que dizer que é engraçado. Quando você estava rindo, eu perguntei o que era, você disse que não era nada. É você que não diga que eu acho engraçado. É sempre assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se coloca no lugar de Tá, pai. mas o que é engraçado sou eu. E o que é engraçado? É porque é engraçado. Quando você estava rindo, eu perguntei o que era, você disse que não era nada. Agora você quer que eu diga que é engraçado? É sempre assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não queria falar disso. Sei lá, vai parecer que... Tá, tudo bem. Eu não lembro bem a idade. Eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Eu lembrei de um filme, deixa eu falar do filme. Não do filme todo não, de uma cena só. Foi disso que eu me lembrei, de uma cena dele. Sim, eu vim falar do meu pai. Não tem a ver com o que eu me lembrei. É que no filme também é o pai, a mãe e o menino. Não interessa o que aconteceu antes, nem o que acontecerá depois. O que interessa é que os dois estão na estrada atrás do carro da mãe. E o carro da mãe é vermelho. Mas não só tem esse carro vermelho na estrada, tem outro carro vermelho na mesma estrada. Mas assim, chega um momento onde estão o carro do pai e do menino, e diante deles, 2 carros vermelhos iguais. Em um deles havia a mãe e eles precisavam seguir o carro vermelho certo. Mas eu fico pensando, há sempre aquele momento na vida que você não sabe qual carro vermelho seguir. No filme, se eles seguissem o carro vermelho errado, eles teriam de voltar no mês seguinte e fazer tudo de novo. Na vida, não. Quando o tom de voz dos meus pais começou a aumentar, quando o tom de voz dos meus pais começou a aumentar, a única coisa com a qual me preocupei é se caber tudo na mala. Eu não queria falar sobre isso. Tá, tudo bem. Assim, chega um momento onde está o carro do pai e do menino, o carro da mãe igualzinho ao carro dela. Houve uma hora que meu pai e minha mãe pararam de brigar. Aí minha mãe virou para mim e disse assim, de repente na estrada parecia uma bifurcação. Se a estrada dos carros vermelhos, agora os carros vermelhos estavam em lados opostos. Foi quando o pai perguntou para o menino, qual da tua mãe? Aí ele falou, da direita. O pai virou a direção e perguntou de novo, tem certeza? Aí o menino disse, não, é o outro, do lado de lá. O pai novamente virou a direção e agora os dois estavam seguindo o outro carro vermelho. Foi quando o pai falou para o menino, se a gente estiver seguindo o carro vermelho errado, a gente vai ter que esperar até o mês que vem para achar a tua mãe. Aí minha mãe virou para mim e disse assim, e meu pai, que estava do lado dela, fez a mesma pergunta. Você não acha que papai tem que ir? Eu só pensava na mala. Se ia caber tudo na mala. E os dois continuaram ao meu redor, fazendo a mesma pergunta. Você não acha que eu deveria ir embora? 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 Até hoje eu fico pensando se... E se o menino escolheu o carro vermelho errado? E se eu tivesse dito ao meu pai para não ir embora?
Eu não sei se ele conseguiu guardar tudo na mala. Eu não sei se pensar na mala é certo. Na verdade, eu já cansei de pensar se o menino escolheu o carro vermelho errado. Eu vi um filme, nele um bicho latia. Não sei se era cachorro porque era vermelho. Ele latia muito, do lado tinha um homem, chovia. Mas o que eu queria dizer era que o bicho que era vermelho latia. Latia muito alto, latia muito forte. Era vermelho, eu vi um filme, nele um bicho latia. Não sei se era cachorro porque era vermelho. Ele latia muito, do lado tinha um homem, chovia. Mas o que eu queria dizer era que o bicho que era vermelho latia. Latia muito alto, latia muito forte. Era vermelho, eu não sabia para onde olhar. Se para o bicho latido ou para o homem. Porque o homem também latia e também era vermelho. E o homem não estava no filme, estava do meu lado. O bicho vermelho latindo alto, forte. Estava dentro do filme, o homem estava fora e ficava latindo como se quisesse que desse atenção a ele. E o filme foi ficando todo vermelho, até que o bicho dentro do filme parou de latir. O homem do meu lado não, continuou latindo mais alto, até que eu deixei de olhar para o filme e olhei para o homem latindo. Ele parou de latir e não estava mais vermelho. Eu não sei o que ele se tornou depois disso, nem o que aconteceu no filme, porque eu perdi o rumo do filme enquanto olhava para o homem e perdi o rumo do homem enquanto olhava para o filme. Só sei que quando eu voltei a olhar para o filme, estava numa cena em que o homem jogava suas roupas. Ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Não quis mais ver o filme porque eu não sabia como olhar para a cena. Não quis mais olhar para a cena porque eu não sabia como olhar para o filme. E chovia, e chovia, e chovia, e chovia, e chovia, e chovia. Ele queria conhecer uma mítica cidade do interior, Juazeiro. Assim que ele nos procurou, fizemos um tradicional Google no nome dele. E ele não nos decepcionou. Não nos decepcionou.
Eu nunca fui a Londres, mas Londres veio a mim. Ele morava, estudava no exterior, pesquisava artes cênicas, intervenções urbanas. Eu morava nessa mítica cidade e tínhamos um projeto financiado pelo governo. Foi quando encaixamos a aula que ele se propôs a dar. Falei da ideia dele dar aula, ele adorou. Me entregou seu equipamento de foto e vídeo e pediu que eu registrasse tudo. Em fim de 2 dias viraram 4. O cara era incrível. A aula fantástica. No dia seguinte ele iria embora. A grana era pouca, a cidade não estava no roteiro. E para piorar, ele perdeu um ônibus. A essa hora o hotel dele já tinha fechado a conta. Foi aí que eu ofereci a minha casa para ele. Dormir. A gente conversava até altas horas. A gente conversava. Dormíamos e acordávamos juntos. Cozinhávamos juntos. Foi aí que ele me deu um tissuru. Perguntei se ele me ensinaria a fazer um. Ele disse que sim. Foram dias incríveis. Além de ser super bonito, inteligente, bom performer, ele era lindo e sorria com os olhos, que eram enormes e azuis, como o de Padre Cícero. Foi o que chegou a dizer uma romeira que se encontrou com ele na procissão. Coloquei o tissuru que ele me deu na porta da geladeira. Ah, o tissuru é... O tissuru é uma figura de origami. Uma técnica japonesa, minuciosa e delicada de dobrar papel. Esse é o tissuru. Dizem que quem faz mais de 1000 tissurus terá uma vida feliz, longa e próspera. O último dia dele na cidade. Teve festa de despedida, várias bebidas, danças pelas ruas na madrugada. E na manhã seguinte um amigo veio levá-lo até a rodoviária. É porque eu tinha aula e mal nos despedimos. Quando voltei da aula, a casa estava mais vazia do que nunca. Nem Dorothy veio me receber. Dorothy estava dormindo. Angustiado, fui tomar água quando vi o tissuru. Ele foi embora e nem me ensinou. Ele foi embora e nem me ensinou. E nem me ensinou.
mamãe. Mas diz que mamãe ama muito esse bichinho safado, sem vergonha. Vem cá, meu bebê mijão, meu bebê cagão. Cadê o cocôzinho dele? Deixa eu ver se ele fez cocôzinho. Cadê? Vem cá, seu safado. Deixa eu ver aqui. Deus do céu, tá podre, podre. Ai, ai. Vai se preparando, porque vai chegar um tempo que não vou ser eu que vai limpar suas cagadas, não, viu? Ô, bicho lindo, ô, coisa linda, meu Deus. Pera, deixa eu limpar você. Fica quieto. Pronto. Agora tá na hora de quê? Do banhozinho. Banho. Vem cá, seu safado. Vai ficar todo sujo, não. Vem cá, obedece sua mãe. Fica quieto. Eu não vou deixar você todo cagado, não. Onde já se viu? Isso. Deixa a mamãe limpar tudo. Eu falei tudo. Vire. Isso. Mais pra cá. Agora, filhotinho, tá na hora de quê? Fala. Tá na hora de mimir, mamãe. Isso mesmo. Tá na hora de mimir, mamãe. Vem, vamos pra casinha, vamos. Eu limpei sua casinha. Eu coloquei ração. Entra aqui. Como assim não dá? Já tá se achando grande, é? Pronto, agora tá na hora de quê? Tá na hora de quê? Do banhozinho, banho, vem cá, seu safado, vai ficar sujo não, vem cá, obedeça sua mãe, quieto, eu não vou deixar você todo cagado não, onde já se viu? Isso, deixa a mamãe limpar tudo, eu falei tudo, vire, isso, mais pra cá, agora filhotinho, tá na hora de quê? Fala, tá na hora de mimir, mamãe, isso mesmo, tá na hora de mimir, mamãe, vem, vamos pra casinha, vamos, limpei sua casinha, coloquei ração, entra aqui, como assim não dá? Já tá se achando grande, é? Como assim não dá? Já tá se achando grande, é? Ei. Eu não vou falar duas vezes. Como não cabe? Cabe-se. Entra na casinha. Quer levar uma surra? Se você não dá na casinha, agora vai levar uma surra. E enquanto estiver aqui, você vai me obedecer. Eu quero seu bem. Eu sei o que é melhor pra você. Entra na casinha. É isso mesmo. É isso mesmo. A pessoa se mata na vida pra criar. A pessoa se mata na vida pra cuidar. A pessoa se mata na vida pra deixar de fazer as coisas dela. A pessoa se mata na vida pra limpar a merda. Eu me lembro do dia em que descobri que poderia morrer. A pessoa se mata na vida pra comprar roupa. A pessoa se mata pra dar o melhor. A pessoa se mata pra querer o bem da outra. Eu me lembro do dia em que descobri que poderia morrer. A pessoa se mata pra ver quem criou do bom caminho. A pessoa se mata pra querer que o outro não se desvie dos caminhos. E você não me obedece? Vai me obedecer! A pessoa se mata pra ver quem criou no bom caminho. A pessoa se mata pra querer que o outro não se desvie dos caminhos. Entra. Você pode até não entender agora, mas um dia vai me agradecer por ter feito isso. Entra. Você pode até não entender agora, mas um dia vai me agradecer por ter feito isso. Eu me lembro do dia em que descobri que poderia morrer. Eu achava que só iria morrer quando eu fosse velho. Claro, eu era uma criança. Era assim que eu achava. Meu pai tinha os olhos cansados. O sol invadia a sala. Havia feijão no chão que debulhávamos. Estar no paraíso é não fazer perguntas. É que nenhum paraíso suporta perguntas. Nenhum. Mas, sem qualquer aviso, sem qualquer preparação, sem qualquer assunto anterior, meu pai, com o olhar fixado ao longe, falou: podemos morrer a qualquer momento. Eu não queria abandonar a minha ideia de um mundo em que crianças não morriam. Acho que era essa a minha ideia de mundo. Não, pai, que é isso? Só morre quem é velho assim, que nem meu avô. Meu pai poderia ter sido mais cuidadoso. Eu era uma criança. Ele poderia ter usado metáforas. Mas não. Ele escolheu a maneira mais estranha de me ensinar aquilo tudo. Lembro do seu olhar mais desolado ainda quando disse não. Esse não venceu. Esse não derrubou. Meu pai olhou ao redor da sala e me contou sobre a maneira de como a máquina do mundo funciona. Perguntei a ele se qualquer pessoa também me incluía. E ele disse sim, você também. E me consolou quando se incluiu entre os condenados, dizendo: eu, você, todo mundo. Na verdade, eu já tinha visto a morte. Tinha visto, mas eu não sabia o que era. No primeiro ano da escola, eu tinha um amigo. O nome dele era Marconi. E toda vez que eu tento lembrar o rosto dele, eu não consigo. É como se eu olhasse para o céu, eu não consigo lembrar.
Se eu olhasse para o sol, eu não consigo lembrar. Perto da escola tinha uma rua que a gente brincava na hora do recreio. E minha mãe não gostava que eu fosse para o recreio. Ela me batia. Mas eu adorava o recreio. Mas ela me batia. O meu amigo morreu. Mas não foi porque estava brincando no meio da rua, nem porque um carro veio e pegou ele, nem porque estava desobedecendo aos pais. Morreu de doença. No dia do enterro do meu pequeno amigo, eu disse à minha mãe que eu não iria chorar. Mas eu não consegui. Era como se eu não entendesse o que era morrer. Até hoje, quando eu tento lembrar o rosto dele, eu não consigo. Meu pequeno paraíso. Até hoje eu não consigo lembrar. É como se eu olhasse para o sol e aparecesse uma espécie de poeira. Uma poeira que dói nos olhos, que dói na lembrança. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar.
trabalhei na instituição praticamente durante 8 anos. Eu trabalhava no setor de internamento. Foi quando eu conheci o jardineiro. Eu trabalhava na horta. Eu trabalhei na instituição praticamente durante 8 anos. Eu trabalhava no setor de internamento. Tinha um grupo de vivência com as mães, sempre buscando integrar a mãe ao processo de desnutrição do filho. Foi quando eu conheci o jardineiro, um senhor que trabalhava na horta. Ele era responsável pelo plantio e cultivo. Tudo que se plantava ali era utilizado tanto na alimentação interna, quanto para as mães levarem ao final do dia. Tudo com acompanhamento do nutricionista. Depois do horário do almoço, eu sempre tirava um tempinho para conversar com ele, o senhor da horta, perto de uma árvore onde ele sempre descansava. Eu ficava observando como as mãos dele eram muito calejadas, mas ao mesmo tempo tão sensíveis, capazes de cuidar tão bem daquelas plantas. As flores e frutas nunca foram tão bem tratadas, e assim também eram as pessoas. Era impossível alguém não gostar dele. A delicadeza que aquele senhor transbordava me fazia com que todo dia eu conversasse e me aproximasse cada vez mais dele. Ao final da semana, ele separava com muito cuidado sempre as melhores frutas e hortaliças. E uma flor, mais linda de todas da horta, e me presenteava. E eu ficava pensando como ele era sensível. No outro dia ele não veio. 2 semanas ele não veio mais. Achei que havia sido demitido, mas ninguém chegou para suprir o cargo dele na horta. Fiquei preocupado e fui ao setor social para saber por que ele não estava vindo, ou se ele estava doente. A assistente social me falou que eles faziam parcerias com outras instituições, e que uma delas era o presídio. Distribuíam os presos em funções diferentes dentro da nossa instituição, e que no caso dele, havia sido cortado o benefício de sair. A assistente social me perguntou se eu sabia por que ele, aquele senhor da horta, estava preso. Pois quando eles entravam nesse programa, havia uma reunião com os funcionários para explicar o histórico de cada um. Ele estava cumprindo pena por ter matado toda a família com as próprias mãos, esquartejado e enterrado no quintal. Ele estava cumprindo pena por ter matado toda a família com as próprias mãos, esquartejado e enterrado no quintal. Essa é uma lembrança que eu gostaria de ter esquecido, mas não consigo. Este é um dos outros lados desse meu quadro, desse mapa mundi do que falta, onde há sombra, à noite. Dentro dele andam os que ficaram, os que doeram, os que aos cacos continuam, os que pensam: Deus, onde foi que eu errei? Essa é uma lembrança que eu gostaria de ter esquecido, mas não consigo. Este é um dos outros lados desse meu quadro, desse mapa mundi do que falta, onde há sombra, à noite. Dentro dele andam os que ficaram, os que doeram, os que aos cacos continuam, os que pensam: Deus, onde foi que eu errei? Miseráveis abandonados, derrotados ambulantes, violentos, 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 violentos. Uma menina de 11 anos foi insultada e atingida com uma pedrada na cabeça na Vila da Penha, na zona norte do Rio, em uma noite de domingo, ao deixar um culto de candomblé. Violentos. Um estudante de 14 anos foi morto a pauladas e a pedradas em Nova Rosa da Penha, na Grande Vitória, por outros jovens que o discriminavam porque ele tinha um sonho de se tornar um estilista. Violentos. Filhos da miséria, filhos da doença, filhos da ignorância, filhos da estupidez, filhos da grosseria, filhos da frivolidade, filhos da cor, filhos da crueldade, filhos do egoísmo, filhos do cinismo, filhos da apatia, filhos da covardia, filhos da intolerância, filhos da arrogância, filhos da prepotência, de um mundo imbecil, desencaixado, banalmente desencaixado, um mundo sem cuidado, um mundo que não sorri. Não sorri. Essa horta abandonada, essa horta, esse mundo. Mas eu continuo indo.
não suportava aquele silêncio todo. Desejava que fosse um chute, um grito. Eu não suportava aquele silêncio todo. Desejava que fosse um chute, um grito. Eu não suportava aquele silêncio todo. Desejava que fosse um chute, um grito. Imaginar que fosse uma coisa tão pesada, tão difícil. Eu fiquei pensando que era uma brincadeira. Até fiquei pulando na sala, tentando entender, tentando esquecer, tentando, pulava. Corria do quarto pra sala. Antes dele ir embora, eu pensei que ele ia fazer o que sempre faz comigo, que era chegar perto, me tocar, mas não. Eu lembro que eu não entendia porque ninguém queria falar comigo. Ninguém. Eu ainda tentei falar com os que ficaram. Depois, a casa ficou em silêncio. Eu vi quando meu filho viu quando o pai dele pegou a garrafa e deu a viúva naquela rua sem ninguém. É que eu não suportava aquele silêncio todo. Eu desejava ainda que fosse um chute, um grito. Me bateram forte e trancaram a porta com um bocado de gritos. Pauladas! Eu vi quando meu filho viu quando o pai dele recebeu autorização da viúva para se chegar ao morto com seus pés rachados no calor do asfalto desgastado. O fato é que eu não suportava aquele silêncio todo. Eu desejava ainda que fosse um chute, um grito. Me bateram forte e trancaram a porta com um bocado de gritos. Pauladas! Eu vi quando meu filho viu quando o pai dele recebeu autorização da viúva para se chegar ao morto naquela rua vazia e selvagem. Nem minha comida voltaram. Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Pauladas! Eu vi quando meu filho aguardou a ordem do pai que fez um gesto com a mão para que meu filho chegasse perto do morto. Aqui haveria um quadro. Eu riscaria nesse mundo este país de desiguais. No lado deles haveria sol e seria povoado por aqueles que não foram, por aqueles que não foram, por aqueles que não foram mais, por aqueles que não foram mais, por aqueles que não foram mais. Pauladas! Prédios cinzentos com janelas abertas, com olhos vigilantes observam um homem pálido caído naquela rua vazia e selvagem. Voltando nesse meu quadro, para completar esse babamujo do que falta, seria a noite, o escuro, e seria dentro dele que andaram. Pauladas! Eu vi quando as mãos do meu filho, seguras pelas mãos do seu pai, eram passadas no corpo frio do morto, um corpo abandonado, sujo e fétido, caído no fim da rua escura e sem lei. Os que doeram, os que aos cacos continuam, os que pensam, Deus, onde foi que eu errei? Não! Eu vi quando as mãos do meu filho, ainda presas pelas mãos do seu pai, eram passadas no rosto do meu próprio filho e no corpo todo do morto. Era um amigo, um vizinho, um irmão, não sei. Os que estão constantemente fazendo um tribunal de júri, os que estão sozinhos nesse julgamento, os que são juiz, os que são advogados de defesa, os que são réu. Já pensou se tudo que a gente prometesse fosse cumprido? Já pensou se
trabalhava numa. Cuidado. Eu trabalhava numa instituição. Cuidado onde você pisa. Eu trabalhava numa instituição que. Cuidado. Cuidado. Cuidado onde você pisa. Eu trabalhava numa instituição, cuidava de crianças desnutridas. Que lugar é esse? Foi nessa instituição que eu trabalhava que eu conheci ele. Que lugar é esse para onde você está indo? Foi nessa instituição que eu trabalhava que eu conheci ele cuidando da horta. Eu trabalhava numa instituição que tinha uma horta e era nessa horta que ele ficava. Que lugar é esse? Lugar? Sim, esse lugar para onde você está indo. Eu trabalhava numa instituição que dava apoio a mães de crianças desnutridas. E nessa instituição tinha uma horta e era nessa horta que ele ficava. Ele cuidava de tudo com tanto carinho. Cuidado. Cuidado. Que lugar é esse? Lugar, que lugar? Eu trabalhava numa falta de ar aqui. Até que um dia. Aquela guerra nunca tinha sido tão bem cuidada, pensava eu. Eu trabalhava na falta de ar aqui. Tinha uma horta e era nessa horta. Até que um dia. Então a responsável pelo setor me explicou que a instituição tinha um convênio e que por causa desse convênio... Cuidado onde você pisa. E que por causa desse convênio a instituição que eu trabalhava recebia. Cuidado. E que por causa desse convênio a instituição que eu trabalhava recebia. Cuidado onde você pisa. Cuidado. Que por causa desse convênio a instituição que eu trabalhava recebia. Cuidado onde você pisa. Você não sabia? Insistiu ela me perguntando. Eu sempre imaginei que quando chegasse o século XXI... Que lugar é esse? Eu sempre imaginei que quando chegasse o século XXI... Esse lugar para onde você está indo. Mas aí quando você pensa que não, quando você imagina que não, vem essa merda toda... Você não sabia? Insistiu ela me perguntando. Balancei a cabeça numa falta de ar que... Eu poderia parar nossa conversa por ali. Guardar na memória a imagem daquele senhor carinhoso com as plantas. Daquele senhor que ficava na horta da instituição. Mas aí quando você pensa que não... Quando você imagina que não... Eu poderia parar nossa conversa por ali. Guardar na memória a imagem daquele senhor carinhoso com as plantas. Daquele senhor que ficava na horta do mundo. Mas não. Eu continuei. Eu não lembro se fui eu que perguntei, se foi ela que falou. Você sabe o que ele fez? Ela me perguntou. Mas aí quando você pensa que não, quando você imagina que não, vem essa merda toda. É como se o futuro já viesse com defeito. Cuidado onde você pisa. Eu trabalhava numa instituição que dava apoio a lutas desnutridas. Que lugar é esse? Foi nessa falta de ar que eu trabalhava que eu conheci ele. Que lugar é esse para onde você está indo? Foi nessa falta de ar que eu trabalhava que eu conheci ele cuidando da horta. Esse lugar para onde você está indo? Lugar. Eu trabalhava numa instituição que... Até que um dia. Aquela horta nunca tinha sido tão bem cuidada, pensava eu. Aquele mundo nunca tinha sido tão bem cuidado, pensava eu. Na hora do almoço eu ia até lá conversar com ele. Até que um dia. Eu trabalhava numa instituição que... Aquela horta nunca tinha sido tão bem cuidada, pensava eu. Eu trabalhava numa instituição que tinha uma horta, e era nessa horta que ele ficava. Até que um dia ele não veio mais. Cuidado onde você pisa. Até que um dia ele não veio mais. Ele não veio mais. Ninguém veio mais. Que lugar é esse lugar? Esse lugar para onde você está indo? Então a responsável pelo setor me perguntou se eu tinha ideia de onde o mundo tinha vindo. Se eu tinha conhecimento que aquela cidade... Cuidado. Mas aí quando você pensa que não, quando você imagina que não, vem essa merda toda, nesse século que já nasce quebrado. Mas não, eu continuei. Eu não lembro se fui eu que perguntei, se foi ela que falou. Você sabe o que o mundo fez? Ela me perguntou. Não faço a menor ideia. Respondi eu. Ele não veio mais. Ninguém veio mais. Mas ainda assim continuei. Ainda assim continuei. Ainda assim continuei. Continuei.